Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição de um programa que é feito especialmente e com todo carinho para você, para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E eu quero te avisar o seguinte, em todos os quadros desse programa, nós vamos abordar temas direcionados à doutrina bíblica, mas com linguagem para todas as idades. Em todos os aspectos da nossa vida, nós sempre nos preocupamos em alcançar aquilo que efetivamente estamos buscando. E eu explico o que eu acabei de dizer. Por exemplo, quando queremos ter uma carreira profissional, nós cuidamos com todo zelo e fazemos por onde dar todos os passos necessários para efetivamente alcançar essa conquista. E assim nós fazemos na nossa vida familiar, na nossa saúde e em tudo mais no que estamos envolvidos. No que tange a nossa experiência com Deus, também precisamos estar atentos em caminhar no caminho. E para isso, a vivência diária da verdadeira doutrina bíblica é fundamental. O crente não pode permitir que outros fatores externos interfiram nisso, sob pena de não alcançar o objetivo maior, que é a salvação e a vida eterna com Deus. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira e também um outro pastor convidado que você vai conhecer daqui a pouco. E nós vamos conversar sobre a saída do povo do Egito, o valor da doutrina bíblica em sua essência e a importância de estarmos com saúde espiritual nesse tempo do fim. Logo após, no quadro Acessibilidade, a professora Leonice Rocha fará uma apresentação sobre o trabalho de acessibilidade na Igreja Cristã Maranata. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução facilitada do louvor Orar Faz Bem, hoje para o teclado. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Viviane Laia abordará o tema O Cordeiro de Deus está presente em sua vida? E então, está? Agora você vai assistir ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim. O quadro Lições do Manaim, a gente não cansa de repetir. É esse quadro que, de certa forma, ele fecha a semana daquilo que foi trazido como ensino na última escola bíblica dominical.
Nós temos a EBD, nós temos as transmissões das participações dos irmãos do Brasil inteiro, nós temos a participação dos irmãos do Rio de Janeiro à tarde, nós temos o Lâmpada para os Meus Pés, na segunda-feira de manhã na Rádio Manaim, diversas inserções de respostas, do áudio das respostas, dentro da programação da Rádio Manaim ao longo da semana, e, ao final, na sexta-feira, você assiste ao quadro Lições do Manaim, dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno, onde a gente volta a tratar daquilo que foi abordado na Escola Bíblica Dominical com uma conversa informal, esse momento em que nós nos encontramos aqui no estúdio. E, mais uma vez, está comigo aqui o pastor Daniel Moreira. Daniel, paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor a todos, queridos. Amém. E como você já está se acostumando, a gente tem sempre um pastor convidado. Hoje o pastor Sérgio Souza não pôde estar conosco, está representando, inclusive, a igreja num outro evento, e nós hoje recebemos aqui com muita alegria, está conosco aqui o pastor Ricardo Bravin. Ricardo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Josias, muito obrigado. A paz do Senhor a todos os queridos irmãos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui. Amém. Você que está nos acompanhando, o pastor Ricardo Bravin, hoje você mora na Suíça e está responsável pela obra na Alemanha. Errei ou troquei as... Na verdade... Você mora na Alemanha e está responsável pela Suíça. Eu moro em Alemanha e responsável por Alemanha e Suíça. Alemanha e Suíça, eu sei. Alemanha e Suíça, exatamente. Isso, muito bem. Mas hoje você reside na Alemanha, né? E no Brasil. E no Brasil. Eu intervalo os períodos, né? Momentos no Brasil, momentos na Alemanha, enfim. Indo e voltando por conta da minha atividade profissional. Daniel, nós temos então a participação internacional hoje. Por assim dizer. Pastor Ricardo Bravin, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom ter pastor Daniel conosco aqui. Já conheço o Ricardo Bravin de longa data, né? Amém. O Senhor tem usado o companheiro, né, na obra no exterior lá. Isso é uma bênção para todos. Amém. Glória a Jesus. Bom, vamos lá. Você viu que acabou de aparecer agora na tela um QR Code. Tá? Eu acho que todo mundo já sabe o que é, né? Esse quadradinho pintadinho em branco e preto que aparece no canto da tela aí embaixo. Pois é, o que é isso? Isso é um sistema que foi criado para interatividade. Então, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ver que o seu celular vai abrir o WhatsApp automaticamente. Ele já vai abrir no nosso número. E quando ele abrir no nosso número, ali você pode mandar para nós uma mensagem. É uma forma de você interagir conosco. E nós temos encontrado irmãos, né, agora mesmo no Unidos em Família, uma quantidade impressionante de irmãos que disseram assim, eu assisto o programa, é uma bênção. Eu, inclusive, encontrei um irmão do exterior que assiste o programa de madrugada, né, porque o horário, fuso horário que vai pro ar, fuso horário e tudo mais. Não, eu às vezes pego um plantão de madrugada na sexta-feira e eu assisto o programa de madrugada. É uma bênção e é uma bênção você interagir conosco. Para nós é uma alegria. Então, quando você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, vai abrir o WhatsApp e ali você pode nos mandar uma mensagem de duas maneiras diferentes. Você pode mandar por texto, né? Você pode escrever um texto, ou você pode gravar um vídeo curtinho, até 30 segundos, 40 segundos no máximo. Você manda para a gente e a gente vai ter o prazer de mostrar alguns aqui a cada edição do programa. Então, eu vou agora mostrar para vocês duas mensagens que foram enviadas por escrito para a gente e depois eu vou mostrar dois vídeos. Vamos lá. A primeira mensagem veio de Santo André, no estado de São Paulo, e foi escrita por Jorge Luiz Stephanie. E ele diz o seguinte: a mão do Senhor está sobre este programa para abençoar, pois a palavra é profética e a doutrina é alimento forte para a igreja fiel. Milena Alcântara, de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, escreveu o seguinte: todas as vezes que assisto ao programa, sinto o mover do Senhor me dando mais entendimento e abrindo meus olhos espirituais. Essas mensagens foram enviadas de São Paulo e do Rio de Janeiro, pelo Jorge, pela Milena, né, claro, respectivamente. E você percebeu que a mensagem ela tem por objetivo falar sobre a importância do programa para cada um de vocês, né? Para você, para sua família,
para a igreja, né, para as pessoas que assistem, com quem você se relaciona e conversa. Bom, eu falei que também nós temos vídeos, né? Então vamos trazer aqui 2 vídeos. Um deles foi enviado pelo nosso irmão Leonardo, que é da cidade de Engenheiro Caldas, no estado de Minas Gerais, e também um outro vídeo que veio de Manaus, no Amazonas. E quem nos mandou, quem gravou esse vídeo e mandou para a gente, foi o nosso irmão Fábio Farias e a sua família. Os irmãos, a família, inclusive, vão se apresentar. Vamos assistir. Paz do Senhor Jesus, eu sou o Leonardo, da igreja de Engenheiro Caldas, Minas Gerais. O programa Evangelho Eterno tem sido uma bênção para as nossas vidas. Nós temos aprendido muito sobre a palavra do Senhor e nós temos vivido isso no nosso dia a dia. Tem sido uma bênção para as nossas vidas. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Fábio Farias, sou da igreja da Cachoeirinha, aqui em Manaus, do Ministério do Pastor Raimundo Artini. Essa é a minha família, irmão Ornete, o Davi do Vale e o Vinícius do Vale. O programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma grande bênção nas nossas vidas, porque tem enriquecido o aprendizado da doutrina nas nossas vidas. Amém, irmãos. Através do programa, né, além da edificação da nossa família através da doutrina, também despertou no meio da nossa família, no coração dos nossos filhos, o interesse, o envolvimento com o louvor, com o aprendizado do instrumento, até mesmo durante a pandemia, quando iniciou, né, essas atividades através do YouTube, o meu filho, o Davi, ele aprendeu, desenvolveu ali o aprendizado através do ensino da professora Janaína. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram, ao Jorge, a Milena, ao Leonardo, ao Fábio e a sua família. Eu quero agradecer a vocês por terem enviado e também a todos os demais que enviaram. Claro, nós não teríamos tempo de mostrar todos aqui, escolhemos sempre alguns para trazer, mas se porventura o vídeo que você gravou não apareceu aqui no programa, para nós já vimos, já assistimos, para nós já foi uma bênção ter assistido e ter recebido a sua mensagem, tá certo? O QR Code está aí, se você quiser, você pode participar, enviar a sua mensagem, quem sabe no próximo programa nós vamos trazer a sua mensagem aqui na participação. Bom, vamos então agora para o assunto que nós estamos abordando. Nós temos trazido aqui nas últimas edições desse quadro a experiência da saída do povo do Egito, especificamente do capítulo 12 do livro de Êxodo, que fala sobre a Páscoa, né? A primeira Páscoa ali, instituída por Deus e experimentada pelo povo ali no Egito ainda antes da saída. E há alguns aspectos da Páscoa, alguns detalhes que profeticamente têm um valor notável, né? Aliás, já no início do capítulo 12, nas primeiras expressões do capítulo 12, há algo que eu acho muito interessante, que começa dizendo assim: disse o Senhor a Moisés, ou disse Deus a Moisés. Então, tudo que vem depois daquilo é a voz de Deus, é a vontade de Deus, é a fala de Deus. Né? Não foi uma invenção de Moisés, né? Não foi algo que Moisés criou na cabeça dele, mas eu acho que a grande dificuldade, muitas vezes, dentro do cristianismo é essa disposição em ouvir o que Deus tem a falar. Ouve-se mais o que o homem fala, o que o homem entende, a maneira como o homem interpreta, o que o homem estudou, a teologia, enfim, filosofia, a gente usa muitas expressões, do que a voz de Deus. E Deus foi quem começou falando. E ali há detalhes muito claros, né? E eu queria pedir que vocês falassem sobre um detalhe, um desses detalhes da comemoração. Foi uma festa onde todos os detalhes, ou vários detalhes dessa festa ficam claros ali na palavra, né? Como seria essa festa, como seria feita essa festa, e um deles é o pão sem fermento, né? O pão asmo ou ázimo, né? As duas maneiras estão corretas de falar. Daniel, como é que a gente pode fazer essa aplicação profética e a compreensão desse aspecto dentro do contexto da Páscoa? Eu estava até conversando com a igreja, que eu estou pastor esse fim de semana, porque o que nos maravilha, né, Bravi, é o aspecto profético.
O histórico é importante, mas o profético é que é o que alimenta a alma. Isso. Né? Então, só fazendo um parênteses aqui, Josias, do capítulo 10 do livro de Êxodo ao capítulo 14, depois dos irmãos se interessarem, vão para a palavra, está profetizado todo o projeto da salvação. Tudo que você quiser abordar sobre salvação, está profetizado do capítulo 10 ao capítulo 14 de Êxodo. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo, corpo, o sacrifício de Jesus, a cruz, novo nascimento, a grande tribulação, o arrebatamento, Que coisa, hein? morte e ressurreição, está tudo profetizado do capítulo 10 ao capítulo 14 de Êxodo, porque é aquilo que você acabou de dizer agora há pouco. Nada foi da ideia de Moisés ou de Arão. Tudo foi Deus revelando a vontade dele e o projeto dele. Não é? Esse detalhe que você citou, o pão sem fermento, é um dos detalhes dessa festa. Não é? Interessante que eles comemoram a festa antes. Comemoram a festa para sair. Não é? Então a igreja hoje está comemorando a festa da salvação. Porque ela vai sair. Glória a Deus. Ela vai embora, vai ser arrebatada. Então, na saída de Israel do Egito, uma das diretrizes para a refeição da Páscoa era que o pão fosse asmo, ou seja, sem fermento. Aí, no Novo Testamento, você encontra essa doutrina, porque ela era profética e espiritual, porque o pão não pode ter fermento, porque o fermento ele incha a massa, não é? Ele altera as características, né, do Então, alimento. esse pão sem fermento, profeticamente aponta para quê? A palavra pura, a palavra revelada pelo Espírito Santo, a palavra sem filosofia, sem teologia, sem razão, sem achismo. Aquele que inspirou a palavra, que é o Espírito Santo, é competente para revelar essa palavra. Glória a Jesus. Gostei dessa expressão, que seja competente no sentido que está dentro da competência do Espírito Santo. Exatamente. Do papel do Espírito Santo em revelar aquilo que está na palavra. Eu vou ler um texto, depois eu vou pedir para o Bravin fazer um comentário, porque você falou, Daniel, no Novo Testamento essa doutrina aparece. Gálatas capítulo 5, verso 9, diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Bravin, como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para o nosso... Vou usar uma expressão da sua área, né, do direito. Como é que a gente pode considerar um caso concreto, né, dentro do dia a dia da igreja, do pão levedado, o fermento que leveda toda a massa? Muito bem. Antes de responder a sua pergunta propriamente dita, eu gostaria de fazer um comentário. E conforme o início da nossa conversa aqui foi muito interessante, porque você trouxe um aspecto de que toda a orientação da última hora, do último momento no Egito, incluindo a Páscoa, ela foi dada por Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Deus, ele revela os elementos da Páscoa que seriam acessíveis ao povo, né? Os elementos da Páscoa que o cordeiro assado no fogo, as ervas e, no caso aqui da nossa conversa nesse momento, os pães asmos, esses elementos seriam acessíveis no Egito, seriam acessíveis no deserto e seriam acessíveis quando o povo entrasse na Terra Prometida.
Então, Glória a Deus. Deus revela elementos que a qualquer momento e em qualquer situação, onde o povo estivesse, o povo poderia lançar mão deles para celebrar a Páscoa profética. Glória a Deus. E assim Deus age conosco, né? Aonde, na situação que nós estamos, às vezes estamos num deserto, numa situação de uma prova, de uma batalha, mas Deus revelou os elementos proféticos da Páscoa que nos são acessíveis em qualquer situação da nossa vida. Glória a Jesus. Boa Interessante. palavra. Mas falando aqui do texto em Gálatas e trazendo para uma aplicação profética na nossa vida e na vida da igreja, nós vemos que a palavra genuína, pura e revelada, quando ela sofre uma menor influência daquilo que não é profético, ela perde a sua característica original. E ela deixa de alcançar o seu propósito profético para alcançar um propósito racional. Ela perde a sua característica. É por isso que um pouco de fermento, não precisa ter muito. Não precisa ter muito. Basta um pouco. Basta um pouco. Basta uma pequena contaminação, uma perda de vigilância, né? A massa foi colocada em algum lugar e ela sofreu ali uma contaminação pequena, mas ela já perdeu, ela já foi levedada. E quando ela sofre esse processo, ela perde a sua característica originária. Então, já não é mais a Páscoa profética, é alguma celebração humana. Então, aquela palavra, ela já não mais faz o homem transcender de um plano terreno para um plano espiritual. E há um aspecto, Daniel, que é interessante a gente abordar, é que o pão sem fermento, visualmente, às vezes ele é até muito mais feio. Sem aparência. Ou muito menos desejável. A aparência do outro é muito mais bonita. Pois é. É mais desejável. É mais desejável, né? Aos olhos. E é interessante, quando a gente vai para o profeta Isaías, quando ele profetiza acerca de Jesus, ele fala exatamente isso de Jesus, né? Que ele não tinha beleza nem formosura, não era desejado, né? não tinha os elementos, ele não tinha o fermento, né? Que é do homem, que dá imponência, que dá aquela coisa toda. Coisa interessante. Né, Daniel? Eu me lembrei, Josias, você falou isso agora sobre a aparência, né, do pão. Eu tive uma ocasião rapidamente em Israel, num seminário lá, né, que o senhor revelou, que estivéssemos lá, e eu observei isso, eu vi o pão asmo, e do lado tinha o pão normal, né, o pão comparado assim, a aparência, não, né, o outro pão com fermento, ele atrai mais os olhos, não é? É o que o Bravinho falou, é mais desejável. Isso. Né? Mas acontece que o pão sem fermento, né? Porque o Bravinho falou, nós apontamos aqui, é o pão puro, né? Então o fermento representa tudo aquilo, como o pastor Ricardo Bravinho falou, representa tudo aquilo que se tenta introduzir no projeto de Deus a partir das ações humanas, religiosas, teológicas, filosóficas, né? A igreja fiel, ela se alimenta de pão asmo, não do pão com fermento. Né? Vamos ler mais um texto da palavra do Senhor que confirma e fecha isso de maneira muito clara. Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É quase a mesma expressão que Moisés poderia ter dito, é uma conjectura, claro, mas claro, é uma conjectura em torno daquilo que de fato aconteceu, né? Dele transmitir ao povo aquilo que Deus disse. Não é aquilo que ele inventou, mas aquilo que Deus disse. Paulo, escrevendo aos Gálatas aqui, reforça exatamente isso. E é interessante dizer assim, a carta aos Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu
justamente para preservar a igreja de algumas heresias, de alguns fermentos, por assim dizer, Muito bom. que haviam entrado na igreja ou que queriam entrar para contaminar a revelação. Então, o apóstolo Paulo faz a defesa ali do pão asmo, do evangelho de Jesus Cristo, que ele recebera por revelação. Porque esse era o verdadeiro pão asmo que a igreja na Galácia haveria de comer e deveria comer, e não o pão com aquelas heresias que estavam tentando introduzir na vida da igreja. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Dentro do contexto da Páscoa, tratamos aqui de um aspecto, que era o pão. E nele já temos aqui uma doutrina, né, da palavra revelada, do pão sem fermento, da palavra pura, da essência do evangelho e não do evangelho de acordo com o entendimento de A, B ou C. Há dois elementos também, dentre os inúmeros, né, Daniel, detalhes, já falamos sobre isso aqui. Um deles são os aspectos que certamente chamaram muito a atenção de todos, principalmente dos de fora, né, dos que não estavam participando da festa, que era o sangue aspergido nos umbrais e vergas das portas. Então eu imagino que quem passasse de fora, visse aquilo ali, não era uma coisa normal de se ver. Era estranho, né? Estranho, né? De acordo com a lógica egípcia, com a cultura, com a cultura egípcia, e era uma coisa diferente que estava acontecendo, aquela marca do sangue em tudo quanto é casa do povo hebreu. E também o fato de que a festa, porque quando você pensa numa festa, mesmo numa cultura como a cultura antiga, dos hebreus e tudo mais, você pensa num ajuntamento de pessoas num único lugar ali, e alegria, né, e música, uma celebração e tal. Era uma festa vivida dentro de casa, cada um na sua casa. Cada família. Cada família dentro da sua casa, né? O que a gente pode trazer em termos de doutrina, claro, aplicando profeticamente a igreja nesse momento da saída deste mundo para a Terra Prometida, para Canaã Celestial, o que a gente pode trazer desses dois elementos, esses dois detalhes em termos de doutrina? Esses dois elementos, né, pastor Ricardo Fabri, para ver, são duas doutrinas fundamentais, né, básicas com relação ao projeto da salvação, que é a doutrina de corpo e de sangue. Então, dentro de diversas orientações para livramento e bênção em favor de Israel, no preparo para a saída do Egito e a partida em si, houve essa ordenança de Deus, que envolveu o sangue do cordeiro. Então, para o cordeiro, para passar o sangue do cordeirinho nos umbrais e da verga, ele teve que morrer. Isso. Certo? Né? E depois, aquele cordeiro que morreu, o mesmo que morreu, que o sangue dele estava lá fora, estava assado em cima da mesa de cada família de hebreus para fortalecer o corpo deles, alimentá-los para a saída. Então, é um aspecto profético extraordinário e glorioso, no meu entender. Eu fico assim, como diz, vibrando, sabe, Josias? Não, mas com esse aspecto, com aquilo que é profético, entendeu? Porque, veja bem, lá fora na porta, na verga e nos umbrais, profetizada a cruz. Verga e umbral. Vertical e horizontal. Está profetizada a cruz ali, certo? Então, a morte do cordeirinho era a vida. Parece um negócio antagônico. A morte gerava vida. Isso. A morte do cordeiro foi vida, o sinal de vida para eles de livramento. Era o sangue do cordeiro que morreu. Só que lá dentro da casa, o cordeiro também estava lá. Só que lá dentro da casa não tinha cheiro de morte. Ninguém estava comemorando morte. Estava todo mundo se alimentando do cordeiro assado no fogo. Então, o sinal, o cordeiro morreu, mas o sinal na porta era de vida. E lá dentro, o cordeiro é como se ele estivesse
ressuscitado, porque estava dando vida para eles. Eles estavam se alimentando do cordeiro, do pão asmo, das ervas amargosas, porque eles iam sair, mas não iam sair enfraquecidos, nem anêmicos, nem trôpegos. Eles iam sair fortalecidos com o cordeiro assado no fogo e com a cobertura do sangue do cordeiro e na comunhão da família. Então, é glorioso, né? O que é esse aspecto profético. Exato. Eu gostaria até de fazer uma provocação aqui ao pastor Daniel. Provocação internacional é perigoso. É perigoso, Daniel. Porque, no seguinte sentido, a doutrina de sangue e corpo, eu entendo, sabe, pastor Daniel Moreira, que ela não pode ser entendida e nem vivida de forma isolada. A doutrina de corpo e a doutrina de sangue, elas devem ser entendidas e vividas conjuntamente. Exatamente. Uma não tem sentido sem a outra. Isoladamente não faz sentido nenhum. Porque... É o projeto da saída, né? Sangue. Exato. Mas por quê? Você vê o sangue ali, que profeticamente aponta para o Espírito Santo nos nossos corações. Ele produzia efeitos para quem estava dentro da casa, no corpo, na comunhão, comendo a Páscoa. Porque para nós, nós temos a experiência de entender que a ação do Espírito Santo na nossa vida é para o corpo. Isso é muito importante, para quem está no corpo. O Bravito está falando, que é o seguinte, não adiantava ser só hebreu. Não, eu sou hebreu, eu não preciso. Eu já sou hebreu, se Israel vai sair, eu vou sair também. Eu já sou maranata. E não só isso. E não adiantava passar o sangue nas vergas das portas e nas umbrais e sair da casa. Exatamente. E não adiantava passar o sangue e não se alimentar do cordeiro assado no fogo. Cordeiro. Exato. Então, o que você falou muito bem, quer dizer, elas estão interligadas. Elas se interligam. Né? Isso. Porque o corpo não tem vida sem sangue. E sangue precisa do corpo para dar vida. Exatamente. Sangue fora do corpo está morto. Está morto. E isso está escrito, eu vou ler aqui agora, em Êxodo, capítulo 12, verso 7. Diz assim: E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Então, o sangue ele teria a eficácia na casa onde o cordeiro fosse o alimento. Não adiantava ter só uma coisa ou outra. Era preciso que, na casa em que comesse, e há um aspecto interessante na Bíblia, que a orientação, inclusive, de que o cordeiro fosse morto, o sangue recolhido numa bacia, era colocado um molho de isopo nessa bacia e pintada. Quer dizer, o sangue que estava na porta não era de outro cordeiro, não existia outro, era do mesmo cordeiro. Exatamente. Que estava, que você tocou nesse assunto, é do cordeiro que estava sobre a mesa, que estava ali a família no entorno do cordeiro, ou em torno do cordeiro, né? Então essa é a experiência. Bom, então o cordeiro, né, o projeto, tudo girava em torno do cordeiro, porque o projeto de Deus é o cordeiro. É salvar o homem, salvar a família, salvar a igreja pelo cordeiro. No sangue do cordeiro havia salvação, havia livramento, o cordeiro assado no fogo era alimento para fortalecer Israel, não é? Através da comunhão uns com os outros. Quer dizer, tudo era profético. Glória a Jesus. Bom, eu vou ler aqui no Novo Testamento, né, onde há a aplicação dessas doutrinas que nós tratamos aqui, mais uma vez numa das cartas de Paulo, mais uma vez doutrinando a igreja, ou seja, numa ação, numa palavra direta para nós, de aplicação direta, que está em Efésios capítulo 4, verso 4, que diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, a igreja vivendo esta experiência, né, sabemos que quando falamos do sangue de Jesus, a doutrina do sangue de Jesus, não estamos falando do sangue biológico, mas sim daquilo que profeticamente traz, né? Apontando para o Espírito Santo. Exatamente. Então é um só corpo e um só Espírito. Só Espírito. Quando fala sobre um só Espírito, nós estamos aqui fazendo uma associação com a doutrina do sangue. Há um texto ainda que não está, né, essa expressão não está no livro do Êxodo, mas se refere
ao Êxodo, que é um salmo de glorificação ao Senhor, pela experiência da saída do Egito, que é o Salmo 105, verso 37. Eu vou ler e eu gostaria que vocês comentassem dois aspectos desse versículo, Salmo 105, 37, que são os seguintes. Eu vou ler e depois vou dizer quais são. Diz assim: mas a eles, e aqui ele se refere aos hebreus na saída do Egito, os fez sair com a prata e ouro, ou com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Há dois aspectos aí. Eles saíram com prata e ouro, né? Toda a prata e todo o ouro do Egito, que diz a palavra, e não havia um só enfermo. Como é que a gente aplica essa expressão a nós hoje? Bravinho, quer falar? Olha, nós vamos fazendo aqui uma aplicação profética para nós daquilo que o salmista escreveu, porque o salmista ali estava fazendo uma glorificação ao Senhor por um feito que Deus havia feito em favor de seu povo na saída do Egito. Então ele louva o Senhor pela saída. E no louvor, ele registrou como foi a saída. Certo? Então, ali estava um louvor por aquilo que havia acontecido e uma profecia, né? Um louvor por aquilo que havia acontecido com Israel e uma profecia acerca daquilo que vai acontecer com a igreja. Nós vamos sair. Como Israel saiu, nós também vamos sair. E a prata e o ouro nós vamos levar, porque o poder de Deus vai sair conosco. O ouro, o poder de Deus vai sair. A prata, a salvação, ela vai sair também. E a igreja, quando ela for arrebatada, ela vai levar esses valores espirituais. E o mundo que ficar aqui vai ficar despojado de toda a ação do Senhor, de tudo aquilo que era o poder de Deus, a oportunidade de salvação, a graça, isso tudo o mundo vai ser despojado dele, porque a igreja vai sair levando isso. E mais, né, Ricardo? A igreja que vai ser arrebatada através da redenção, do poder do Espírito Santo, é uma igreja que tem saúde. Ela é saudável, porque ela se alimenta do pão asmo, do cordeiro assado no fogo. Então, não aquilo com relação a não houve um só enfermo, é profético, porque a igreja que vai ser arrebatada, que vai sair, é uma igreja que tem saúde espiritual. Glória a Deus. Ela tem comunhão com o Senhor, ela tem fidelidade, ela tem glorificação, ela tem evangelização, ela tem testemunho, ela tem oração. Então, tudo isso é saúde espiritual para ela. Glória a Jesus. Então, só fechando aqui, Daniel, o que você acabou de dizer, uma das características daquele que está preparado para a saída é viver uma experiência real, ele ter saúde espiritual, né? Ele não estar enfermo espiritualmente. Aquele que se percebe enfermo espiritualmente, ele precisa buscar ao Senhor, ele precisa restaurar a sua saúde espiritual para estar entre os que vão efetivamente deixar o Egito, né? Bravinho, nós temos aqui uma briga, eu e Daniel, por causa do relógio, entendeu? A gente tem um tempo... O relógio dele passa rápido demais. A gente tem um tempo para fazer o quadro, mas o quadro é extremamente agradável de se fazer, esse momento, esse bate-papo que a gente tem e os irmãos que estão em casa participando com a gente desse bate-papo. Mas deu, o relógio já apitou aqui, a gente já está caminhando para o final desse quadro. E sempre no final a gente pede a um dos pastores que traga uma palavra, né, fazendo uma aplicação daquilo que nós abordamos aqui para a vida dos irmãos que estão nos assistindo. Eu vou pedir ao pastor Daniel para trazer essa palavra. Queridos, o momento em que aguardamos, estamos suplicando pela nossa partida, a igreja está impulsionada e para isso ela precisa buscar cada dia mais uma vida espiritual, em santidade, em comunhão com Deus.
A igreja fiel, ela vive já aqui as riquezas celestiais em toda a sua extensão, a começar por uma vida remida pelo sangue de Jesus, o poder intenso do Espírito Santo e a segurança de estar abrigada no corpo vivo. Esta igreja vai ser arrebatada, vai sair no abrir e fechar de olhos, glorificando, louvando o Senhor, e como diz o texto, não haverá nela nenhum só enfermo. E todos nós estamos convidados pelo Espírito Santo para fazer parte desta grande festa. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, esse programa é interativo, esse quadro é interativo e você já viu, já apareceu aqui na tela mais um QR Code, diferente daquele primeiro, tá? Esse agora é para você nos ajudar a fazer a próxima edição do Lições do Manaim. Algumas pessoas, inclusive, utilizam esse QR Code porque já querem saber qual é o tema do próximo. É isso mesmo, já vai aparecer através de uma pergunta, de uma questão que nós te propomos. E ao você responder a questão, você nos ajuda a identificar quais até as necessidades de abordagem aqui para eventualmente tirar alguma dúvida ou alguma coisa que não ficou bem esclarecida, alguma coisa que passou, e a gente acaba utilizando esse recurso também para esse fim. Então, na semana passada, os irmãos que fizeram, né, esse procedimento, que apontaram a câmera para o QR Code, você vai ser transferido, né, o seu celular vai abrir o aplicativo do WhatsApp. Só que ali vai aparecer uma pergunta. Quando você abrir, vai aparecer uma pergunta e ali você, ao responder a pergunta, a sua resposta pode estar sendo trazida na próxima edição do programa aqui no quadro Lições do Manaim. Vamos trazer aqui duas respostas, dois comentários que foram enviados para nós. Eu vou, inclusive, depois pedir ao pastor Daniel para fazer um comentário sobre as duas respostas. O primeiro é de Gustavo Santos, de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e o Gustavo diz o seguinte: as duas doutrinas são o clamor pelo sangue do Senhor Jesus e comunhão no corpo. Foi o que escreveu Gustavo Santos, de Belo Horizonte. Já do Rio de Janeiro, capital, a nossa irmã Nélia Mirtes da Silva, ela nos mandou a seguinte resposta: as duas doutrinas vividas pela Igreja Fiel em nossos dias, e que estão profeticamente relatadas em Êxodo 12:7, são o clamor pelo sangue de Jesus e corpo de Cristo. Então aqui as respostas. Obrigado, Gustavo, obrigado a Nélia e obrigado a todos os demais que enviaram. Daniel, o Gustavo ele diz o seguinte, que as doutrinas são clamor pelo sangue, tá tudo certo, a mesma coisa que a Nélia colocou, e comunhão no corpo. Já a Nélia escreveu assim, clamor pelo sangue e corpo de Cristo. É a mesma coisa, corpo de Cristo, comunhão no corpo? É a mesma coisa, né? Uma força de expressão, porque o corpo de Cristo, ele vive na comunhão. Então, Gustavo usou a expressão comunhão no corpo. Uhum. E a Nélia usou a expressão corpo de Cristo. Mas se o corpo de Cristo, a igreja fiel, ela vive na comunhão. É um só corpo. É um só corpo, é o texto da palavra, né? E quem dá vida a esse corpo e fortalece essa comunhão é o sangue de Jesus. Glória a Jesus. Então tá aí, o QR Code continua na tela. Quer participar do próximo programa? Só apontar a câmera do seu celular para ele e aí responder a pergunta que você vai encontrar ali no WhatsApp. Eu não vou dizer aqui, você vai encontrar se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tá bom? Bravin, foi uma alegria para nós tê-lo conosco, participando dessa edição do Lições do Manaim. Fica aqui o convite para estar conosco em outras ocasiões. Amém. Muito obrigado pelo convite. A alegria foi toda minha. Me sinto aqui abraçado pelos irmãos. E um abraço aos irmãos da Suíça e da Alemanha. E da Alemanha. Muito bem. Amém. Será dado. Paz, Senhor, Bravin. A paz do Senhor Jesus, pastor Daniel, a paz do Senhor. Daniel, mais uma vez chegamos ao final. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor pastor Ricardo Bravin, né? Com alegria tê-lo conosco aqui. A paz do Senhor a todos queridos. Amém. Recentemente tivemos um evento realizado pelo Instituto DOD, que é o colégio, né, a escola da Igreja Cristã Maranata, e onde foi apresentado o trabalho de acessibilidade que é realizado pela Igreja Cristã Maranata. Você vai assistir agora a apresentação feita neste evento
pela secretária deste trabalho, o trabalho de acessibilidade, que é a nossa irmã Leonice Rocha. Me chamo Leonice, estou secretariando o trabalho de acessibilidade junto ao presbitério e tem sido uma alegria, uma satisfação de vermos o trabalho que o objetivo principal é levarmos a palavra do Senhor a todos, independente da sua situação, da sua necessidade. Os pastores, os irmãos já estão empenhados nas suas igrejas no trabalho de acessibilidade. Tem sido uma grande bênção. O objetivo principal do trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata é levar, dar acesso à palavra de Deus e, consequentemente, a salvação de pessoas com deficiência, com transtornos do desenvolvimento e outras condições, provendo sempre o suporte necessário a cada um, levando sempre o entendimento profético da palavra de Deus. Gosto muito de contar experiências, porque a gente vive, o servo do Senhor vive de experiências, não é? É isso que nos sustenta. E uma irmã jovem, certa vez chegou para mim e no trabalho de Libras, tá? Ela é surda, né? Com isso ela não aprendeu nosso vocabulário e ela aprendeu Libras. Só que quando ela estava aprendendo com a professora, ela chegou para a professora e falou: olha, a minha família já há muito tempo dá obra. E as lágrimas caíam dos olhos dela. E ela dizia assim: eu não entendia ainda o projeto de salvação. É lindo o projeto de salvação. E as lágrimas escorriam. Então, para o Senhor, para todos nós vermos como é importante esse trabalho de aprender, de dar ali dando assistência às pessoas que não possuem, o acesso que alguns têm. Sobre a história, há mais de 20 anos, desde 1997, que começou o trabalho que iniciou a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, nos seminários e aulas para surdos. Tendo em vista isso, o Libras, que começou, houve a necessidade. Por quê? Porque geralmente, não com todos, mas às vezes a pessoa possui mais de uma necessidade, possui mais de uma deficiência. E aí foi-se observando isso. Pessoas até com idades avançadas descobriram que tinha autismo ou uma outra deficiência, além de ser cego, além de ser surdo. E nas igrejas começou essa preocupação. E aí começamos os trabalhos a pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com outras necessidades, e houve a necessidade de uma organização. Primeira vez, o nosso presidente, pastor Gedeuti, muito sábio, organizou uma secretaria. E aí o Senhor organizou, Ele mesmo, o Espírito Santo foi conduzindo todas as coisas. Nós sentimos a necessidade de colocar pastores à frente de algumas necessidades. Então, nós temos aqui o pastor Medina, que está à frente do trabalho surdo, cego e surdo-cego. O pastor Bísio, que está com surdo, cego e síndrome de Down. Nós temos aqui o pastor Carlos Monerá, que está com transtorno do espectro autista, TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos aqui o ungido Aron, agora já é um pastor. Glória a Deus por isso, São as bênçãos que nós recebemos por todo o trabalho na obra do Senhor. Ele está responsável pelos idosos e altas habilidades. E aqui estou eu, secretariando o trabalho. Então, irmãs, foi necessária essa organização por deficiência, transtornos, e também o trabalho se estendeu também aos idosos.
Aí vamos perguntar assim, mas os idosos têm alguma deficiência? Irmãos, quando nós já vamos chegando a uma certa idade, eu estou inclusa, tá? Nessa idade também. Nós vamos sentindo necessidade de ajuda, sim, de apoio, de uma leitura mais ampliada, que a visão já começa a ficar um pouco enfraquecida, às vezes até de locomoção, e essa acessibilidade. Você para os irmãos, veem como que esse termo acessibilidade, ele é abrangente. E como é feita essa assistência, irmãos? A assistência às pessoas que necessitam de acessibilidade, ela inicia-se desde a recepção ali no portão da igreja, durante o culto, período de assistência propriamente dito, e continua no dia a dia, com as escutas às famílias, adaptações dos espaços das aulas, visitas e seminários. Irmão, é um trabalho assim de formiguinha, vamos dizer assim. E é maravilhoso, irmão, nós vermos a preocupação de cada irmã com material adaptado. Nós temos a escola bíblica e as irmãs, existe um grupo de irmãs que fazem a adaptação desse material da escola bíblica para que os irmãos tenham uma melhor compreensão. Esse material é adaptado, é em formato assim que as crianças, né, que possuem autismo, que possuem outras deficiências, consigam entender melhor. Ela esteja ali participando, ela possa conversar, possa entender aquilo que está sendo falado da palavra de Deus. E para finalizar, irmãos, nós temos aqui, vários irmãos que estão empenhados nesse trabalho, nós temos contatos, e para aqueles que querem saber mais sobre o trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata, poderão acessar os canais. Nós temos um site, que é esse aqui. Esse site, irmãos, tem todo o trabalho está lá, viu? Nós temos aqui o e-mail, e os irmãos fiquem à vontade, as necessidades de suas igrejas, quiserem saber mais sobre esse trabalho, nós estamos sempre disponíveis a atender. Amém? A paz do Senhor. E nós continuamos aprendendo o louvor Orar Faz Bem. Hoje a tia Janaína vai trabalhar com você que está aprendendo o teclado e vai nos trazer a introdução facilitada deste louvor para este instrumento. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, classes, irmãos, glória a Deus por mais uma semana abençoada. Estamos aprendendo o louvor Orar Faz Bem e hoje será mais direcionado para os tecladistas. Mas você pode nos acompanhar com o seu instrumento, certo? Vamos começar conhecendo as cifras. Na verdade, esses acordes com essa cifra E, A e B, nós já aprendemos. Nós vamos só recordar que a cifra E é Mi maior, Sol sustenido, Si, Mi. A, Lá maior, Lá, Dó sustenido, Mi. E o B, Si maior, Fá sustenido, Si natural e Ré sustenido. Nesta cifra B aqui, nós também podemos fazer Si, Ré sustenido e Fá sustenido. A tia vai mostrar no teclado. Vamos lá? E, Mi maior. A, Lá maior. B, Si maior. Foi aqui que a tia comentou. Também podemos fazer Si, Ré e Fá sustenido. Então, B aqui ou também aqui. Certo? Agora vamos conhecer a partitura. Bom, esta partitura aqui está da forma da nossa coletânea de partituras. Umas 3 aulas atrás, a tia colocou nessa partitura para a escaleta. E agora no teclado, nós vamos aprender desta forma, que é como está na
partitura, nas nossas coletâneas de partituras. Vamos lá? Compasso quaternário, tom mi maior, fá, dó, sol, ré sustenido. Esta linha nós já aprendemos sobre ela. Oitava acima, nós vamos tocar no lugar mais agudo. Aqui está o dedilhado para facilitar. Cifra correspondente, no lugarzinho certinho para tocar junto com a nota. Os staccato, as pausas. Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre as pausas e este tempo. Temos aqui também essa notinha, sol sustenido, que ela vai tocar bem rapidinho. Apogiatura, sol lá. Então, agora a tia vai solfejar as notas. Vamos fazer juntos? E correspondente aos tempos. Vamos lá. Si, mi, fá, sol. Si, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, mi, ré, fá, mi, dó, mi. Vamos fazer juntos? A tia vai começar a solfejar, você acompanha e vai cantando o nome da nota. Si, mi, fá, sol. Si, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, mi, ré, fá, mi, dó, mi. Terminou com a pausa. Agora a tia vai fazer aqui, no piano, somente a mão direita. Si, primeiro dedinho aqui, ó, polegar no si. Vamos lá. Mais uma vez. Certo? Agora, nós vamos colocar o acorde. A cifra está indicando aqui, juntinho com a notinha. Aqui, o E juntinho com o Sol. Nós vamos tocar de duas formas. Nós vamos segurar. Depois, juntinho com o nota Lá, a cifra A, que é Lá maior. Ré sustenido, vamos tocar o Si maior, B. E depois aqui vai trocar rapidinho. E, A, E. Mi maior, Lá maior, Mi maior. Para cada notinha. Mi com Mi, o Lá com Dó e o Mi com Mi. Vamos lá? Certo? Agora a tia vai ensinar uma coisa diferente. Não é que no ritmo faz assim, si, mi, fá, sol, tá, tá. Si, mi, fá, sol, tá, tá. Vamos aprender assim? Vamos lá. Vou deixar o I aqui direitinho e nós vamos fazer duas batidinhas. Viu que bonito? Você pode ensaiar assim. Agora, vem aquele pedido muito importante que vocês já sabem que a tia sempre faz, que é, vamos estudar bastante. Combinado? Eu conto com vocês. E pianista, conto também com vocês na próxima aula, certo? O estudo será mais direcionado para vocês. Um abraço com muito carinho e a paz do Senhor. Quem de vocês tem um bichinho de estimação? Eu, lá em casa, tenho duas gatinhas que eu amo muito. E você sabia que quando o povo de Israel estava no Egito, era comum que as famílias tivessem cordeirinhos em suas casas? É isso mesmo. E as crianças aprendiam a conviver com esses cordeirinhos. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso amamos ao Senhor e entendemos que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por amor a nós.
Estar com Jesus é necessário para alcançarmos a vida eterna. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Viviane Laia abordará o tema O Cordeiro de Deus está presente em sua vida? Saudamos a todas as crianças, os intermediários e adolescentes com a paz do Senhor. Nas aulas anteriores aprendemos sobre a saída do povo de Israel do Egito. E agora eu vou fazer uma pergunta e quero ver quem vai acertar. O que Deus orientou que fosse passado nas ombreiras e na verga das portas das casas do povo de Israel? Vocês lembram? O sangue do Cordeiro. Isso mesmo. E é sobre este segredo que iremos aprender mais na aula de hoje. Vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 29, a parte que diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na saída do povo de Israel do Egito, Deus mandou que fosse realizada uma festa, a Páscoa, e cada família tomaria um cordeiro sem mancha. O cordeiro puro representava Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu a Jesus, o Espírito Santo lhe revelou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no livro de Lucas, capítulo 17, nos conta a história de 10 leprosos. A lepra é uma doença que causa manchas na pele e passa de uma pessoa para outra. Hoje, a lepra tem cura. Porém, nos dias de Jesus, a lepra não tinha cura. Então, naquela época, a pessoa tinha que viver longe de seus familiares para não passar para eles. E certa vez, quando Jesus estava indo para Jerusalém, 10 leprosos o viram e correram ao seu encontro. Aqueles 10 leprosos pararam de longe e falaram bem alto: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E sabem o que Jesus fez? Jesus disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles obedeceram e quando iam pelo caminho, eles foram curados. Que bênção, glória a Deus! Agora todos estavam livres e podiam ficar com suas famílias. Mas daqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus, agradecia e glorificava a Deus. E ao ver o coração daquele homem cheio de gratidão, Jesus lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem ganhou 2 bênçãos. Ele recebeu a cura da sua enfermidade, mas ele recebeu a maior bênção, que é a salvação. Jesus, o Cordeiro de Deus, deixou seu coração limpo do pecado. A lepra representa o pecado na vida do homem, e só o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. A palavra de Deus diz assim: E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E quando devemos clamar pelo sangue de Jesus? Nós devemos clamar no começo das orações, no início dos cultos, ao sairmos de casa para irmos à escola, para os nossos passeios, quando passamos por dificuldades, quando sentimos medo ou quando estamos doentes. Nós podemos clamar pelo sangue de Jesus antes de dormir, antes de fazer uma prova, diante de algum perigo. O clamor pelo sangue de Jesus é a nossa defesa neste mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus, quer morar nos nossos corações. Jesus quer estar presente na sua vida. Basta você abrir o seu coração para que Jesus possa entrar e fazer morada. Nós temos muitas experiências com o clamor pelo sangue de Jesus, não é mesmo? Muitos livramentos, libertações, curas, bênçãos recebidas. E você? Você tem alguma experiência com o clamor pelo sangue de Jesus?
Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra e a todos a paz do Senhor. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa e sempre nesse momento, aqui no finalzinho, a gente lembra daquele projeto maravilhoso, o projeto que a Igreja Cristã Maranata iniciou ali no período da pandemia com resultados cada vez mais notáveis. E com um detalhe, você, se quiser, se precisar, pode se beneficiar dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Para você participar, você terá que fazer apenas uma ligação e essa ligação é gratuita. E você pode fazer sempre que você precisar. O número para você ligar está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, um pastor vai atender você, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. Detalhe, tudo isso totalmente gratuito. Você, se quiser, ainda pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já vai ser redirecionado para a ligação. Olha só, nós não vamos te pedir nada em troca. Você pode estar preocupado, eu vou ligar, o pessoal vai me pedir uma oferta, eu vou ficar constrangido. Nós não vamos pedir nada a você, você pode ligar sempre que desejar. E ainda quero chamar a atenção para uma coisa, nesse projeto, toda segunda-feira às 21 horas, nós temos um novo programa, um novo conteúdo aqui no canal que traz as experiências vividas pelas pessoas que ligam, sem expor ninguém, sem dizer quem é, não se preocupe com isso não. Mas se você quiser ver o que as pessoas estão vivendo ao ligar para o 0800, é só assistir a esse programa que vai ao ar toda segunda-feira às 21 horas aqui no nosso canal. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Olha só, é muito simples, tá? Acesse as nossas redes sociais, lá tem muito conteúdo publicado. Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, são dois aplicativos distintos. No aplicativo da rádio, você ainda tem a opção de ouvir louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e, se quiser, ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no nosso canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você encontra uma quantidade notável de mais de 6.000 vídeos que estão postados e que trazem uma programação muito interessante, muito boa, muito adequada para você e para toda a sua família. Mas tem um que é especial e aí eu quero te convidar para você não perder. Todos os domingos às 10 horas da manhã, em ponto, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, ela vai ao ar aqui no nosso canal. E olha só, aproveita, se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você é inscrito, confirma se você continua inscrito, se não foi desinscrito, aperta lá, inscrever, curte e compartilha o nosso conteúdo, tá certo? E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez juntos, participando desse momento maravilhoso. Maranata, o Senhor Jesus vem!
Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.